quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Eleições 2022 você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Eleições 2022 é na Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período eleitoral, com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional. De olho no voto. Até o dia 2 de outubro, vamos juntos acompanhar a corrida eleitoral para deputado estadual, para deputado federal, senador, governador e presidente da República. Eleições 2022 é na Metropolitana. E todos os candidatos ao Senado de São Paulo, nós estamos convidando para vir aqui à Rádio Metropolitana para conceder entrevista nesse primeiro turno das eleições de 2022. Já recebemos aqui Marcos Pontes, ele que é o astronauta Marcos Pontes, do PL. Hoje a nossa convidada especial é a Janaína Pascoal, deputada estadual. Ela foi a deputada mais votada da história do Brasil nas últimas eleições. É o primeiro mandato dela. E ela é candidata ao Senado agora pelo PRTB. E todos os outros candidatos estão convidados para virem à Rádio Metropolitana conceder meia hora de entrevistas para que as pessoas conheçam quem são os candidatos ao Senado Federal. Muito bom dia, é um prazer te receber, Janaína Pascoal. Bom dia, é uma honra, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade e aproveito para dar parabéns antecipado para Mogi. Não é? Muitas felicidades e saúde para todo o povo de Mogi das Cruzes, que tão bem me acolhe sempre que eu venho para cá. Agora, você, Janaína Pascoal, tem uma história, né, de ter sido a deputada mais votada da história, de mais 2 milhões de votos. Sim. Porque você lá atrás encampou, né, junto com outros líderes, o impeachment da Dilma Rousseff. Sim. Como que você enxergou essa votação tão importante quando você se colocou contra o PT? Eu senti uma votação mais de uma perspectiva de futuro do que de passado. Muito embora tenha sido uma votação resultado desse trabalho, né, de afastar o PT do poder, por força de todos os desmandos que foram praticados, eu, por ser muito mística, né, muito espiritualista, eu pensei o seguinte: se eu tive tanta confiança depositada, é para algo que eu preciso fazer no futuro. Eu ainda não sei bem o que é, entendeu? Mas eu procuro enfrentar todas as situações que eu entendo que precisam ser enfrentadas. E essa votação expressiva me deu legitimidade e força para isso. E aí você foi para o partido do presidente, que era candidato Bolsonaro, PSL. Isso. Você é bolsonarista? Por que você foi para o partido do presidente? Eu que foi nunca eleito? fui bolsonarista, nunca fui. O presidente sabe. Quando ele me convidou a vice, eu conversei com ele. Nós tratamos das nossas divergências. Na convenção do PSL que ocorreu no Rio de Janeiro, eu fiz um discurso em rede nacional, dizendo que o bolsonarismo tinha que tomar cuidado para não virar um petismo ao contrário, né, de querer assim que as pessoas concordassem em tudo. Quando o presidente estava ali ainda no meio da eleição, eu conversei com ele e falei: presidente, o senhor vai ser eleito por uma pluralidade. O senhor precisa governar para essa pluralidade. Então eu nunca fui bolsonarista, não enganei ninguém. Eu votei no presidente, apoiei o presidente e é provável, né, que tenha que votar novamente porque eu não queria e não quero o PT no poder. Então, até por todo o trabalho que eu tive, por tudo que eu enfrentei, as pressões que eu sofri, as perseguições, pelo totalitarismo petista, pela, vamos dizer assim, a parceria com as ditaduras de esquerda, sabe? Eu não quero o PT no poder. Então eu preciso ver, em 18 eu fiz, quem tem chance de derrotar? Era ele. Agora, quem é que está com chance, não digo de derrotar, porque não está fácil, hein? Mas de enfrentar, é ele. Porque a tal terceira via não se firmou, entende? Então, não é uma questão de ser bolsonarista, nunca fui. Então você é anti-PT e anti-petistas, é isso? Veja, eu respeito, pode perguntar para os meus colegas, eu dialogo. Mas a ideologia do petismo, do comunismo, do socialismo, essa coisa do totalitarismo, você é contra. Eu sou contra. Mas também não gosto do jeito bolsonarista de ser. Entendeu? Porque você faz críticas a ele também. Porque o que acontece? Eles perseguem os opositores. Não são nem os opositores, porque eu não sou uma opositora. Eu sou apenas uma pessoa que diverge em alguns pontos. Isso é da democracia. Né? Se você olhar as minhas redes, além de apanhar da esquerda, o pessoal mais próximo do presidente tem me tratado de uma forma
que parece que estão trabalhando pelo outro lado. Parece que eles querem afastar as pessoas do presidente, num momento que o comportamento deveria ser de reunir, de reconquistar, você entende? Então não é um comportamento que me agrade. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa república, nós somos uma nação. Eu não gosto de comportamento de cisão, entende? Radical. Não gosto, não acho isso bom. Agora, Janaína Pascoal, você teve 2 milhões de votos para deputada estadual. Você estaria reeleita, deputada federal ou estadual, pelo que tudo indica. Sim. Por que sair ao Senado? Olha, um pouco do que eu te expliquei no início. Eu entendo que foi uma confiança muito grande que o povo depositou em mim e eu tenho o dever de dar boas opções para o povo, entende? Com todo respeito, eu não vejo como boas opções as dos meus concorrentes. Eu não vejo. Eu me vejo como a melhor opção, pelo preparo, pela formação jurídica, pela dedicação ao trabalho, pela capacidade de enfrentar o Supremo nos desmandos que vem acontecendo. Então eu fiquei raciocinando onde é que eu seria mais útil. Eu não estou pensando em mim, no meu conforto. Porque pelo meu conforto, pela minha segurança, eu me candidataria aqui na Assembleia, que eu já conheço, que é perto da minha casa. Estaria reeleita. Estaria reeleita, entendeu? Com todas as imunidades que o cargo traz, que são as mesmas dos federais. Mas eu não posso pensar em mim. Se o povo depositou tanta confiança em mim, eu tenho que pensar no melhor para o povo, entende? Aí eu decidi pôr o meu nome à disposição de Deus e do povo. E a frase que eu tenho repetido é a seguinte, que Deus decida por meio do povo. E aí está aí uma notícia ontem que o Márcio França, que é o candidato ao Senado, que é ex-governador do estado de São Paulo, teria falado para você que te daria um pedaço de tempo de televisão. Foi uma jogada de marketing, porque ele escreveu no Twitter, ele tem os meus contatos, o filho dele trabalha lá comigo na Assembleia, ele poderia ter me ligado, ele poderia ter mandado para mim, ele jogou para a imprensa. Eu só fiquei sabendo porque um jornalista me telefonou. Então não houve essa oferta. E além de não ter havido essa oferta, ele sabe que a lei eleitoral não permite que concorrentes apareçam no horário de um candidato opositor. Apenas apoiadores podem aparecer e ainda assim é uma porcentagem do tempo. Então ele jogou para a torcida. E ontem, no mesmo dia, ele mandou para o meu WhatsApp um pedido de voto para ele e o pedido de que eu gravasse um vídeo de apoio a ele, o que eu vejo como um desrespeito, não só comigo, Janaína Pascoal, mas com todas as mulheres que ousam enfrentar esses homens na política. Sabe, eu não gosto de vitimizar, mas o que eu quero dizer aqui para todo mundo que nos ouve é que esse discurso de que mulher tem espaço, de que eles querem mais mulheres, é mentiroso. Porque eles só querem mulheres para concorrer a deputada, para cumprir cota, ou se a mulher tem perspectiva de boa votação, para puxar homens que eles querem colocar lá. Porque para conseguir uma legenda para concorrer ao Senado, eu precisei sair do partido em que eu estava, e eu precisei ir para um partido que não tem tempo de TV, que não tem recurso nenhum, para poder pôr meu nome à disposição da população, você entendeu? Eu fui humilhada nesse processo. E quando o Márcio França me manda uma mensagem pedindo um vídeo de apoio para ele e o voto dele, ele está me humilhando. Entendeu? E eu preciso denunciar isso para que outras mulheres tenham coragem de fazer o que eu estou fazendo. Você falou, inclusive ela mostrou para mim, antes de entrarmos no ar, ela está com o telefone dela, com essa mensagem. Então, na sua opinião, o candidato ao Senado, Márcio França, sabendo que não pode te dar um tempo de TV, é uma humilhação falando isso e mandando de volta pra você. Sim, ele fez uma humilhação. Ele praticou, porque assim, quando ele ofereceu tempo de TV para a candidata Marina Elô, teve toda uma discussão jurídica e houve a decisão de que ele não poderia colocar a Marina no tempo dele. Aí a Marina escreveu um bilhetinho e ele leu, entendeu? Então ele sabe que eu não posso, mas ele jogou para a torcida, ele não me fez essa oferta diretamente, mas na hora de mandar um WhatsApp para me pisar, pedindo vídeo, aí ele mandou. Então eu preciso denunciar isso. Aí a denúncia feita aqui na Rádio Metropolitana, em primeira mão, inclusive. Sim, que foi ontem. Foi ontem, esse assunto está super fresco. Em primeira mão, a deputada Janaína Pascoal, candidata ao Senado, denunciando esse posicionamento do candidato Márcio França, que pode vir à Rádio Metropolitana, já está convidado, inclusive. Ontem eu enviei
convite para a assessoria dele para ele estar aqui, inclusive para falar sobre a sua candidatura. Agora a pergunta é, por que você foi para o PRTB? Você não tinha outra opção? Amiga, olha aqui, deixa eu te contar. Eu estava no PSL que virou União. Sim, União Brasil. Sempre me dei muito bem com as pessoas, porque eu costumo ter bom relacionamento no trato humano. Eu disse que eu queria sair candidata ao Senado. O que eu ouvi do presidente do União, deputado Luciano Bivar? Já quero dizer para a senhora que quem vai escolher o nosso candidato ao Senado é o Rodrigo Garcia. Aí eu falei assim, mas presidente, o senhor hoje é o presidente do partido maior e mais rico da federação. Por que o senhor vai se submeter? Não importa, poderia ser qualquer outro. Mas por que o senhor vai se submeter à escolha de um candidato de outro partido? Nós teríamos que debater isso internamente, verificar se algum colega aqui do União quer ser candidato, fazer uma prévia, algo democrático, você entendeu? Ele falou, não, a decisão já está tomada, teve um jantar, quem vai decidir é o Rodrigo Garcia. Eu falei, então eu estou avisando o senhor que assim que abrir a janela, eu vou me retirar. Eu agradeço a honestidade. A partir daí começou meu calvário, porque vários partidos grandes vieram, todos para oferecer legenda para eu sair a deputada federal, porque é o deputado que puxa os outros, que traz dinheiro, que traz tempo de TV, ou seja, você é olhada como uma mercadoria. Alguns que convidaram, que sugeriram a possibilidade de sair ao Senado, já não eram os grandes, eram os médios. Aí já queriam escolher suplente, e já queriam fazer tratativas. Ó, você fica um tempo, você se afasta para o suplente assumir. Isso para mim é fraude. Né? Eu acho assim, se você se apresenta como candidato, o mandato é de 8 anos, você tem que estar com desejo e disposição para cumprir os 8 anos. Eu não aceito me apresentar para o povo como candidata com negociata para me afastar para um suplente assumir, que ninguém sabe quem é, entendeu? Então esse tipo de safadeza não é comigo. O único partido que me ofereceu a legenda sem pedir nada em troca foi o PRTB, entendeu? Por isso que você foi para o PRTB? Sim. Quem é seu candidato a governador do estado de São Paulo? Amiga, eu vou ficar neutra. Você não vai... Eu fazer vou, campanha pra porque... ninguém? Não vou, porque todos eles me propuseram ser a outra. Será outra? Ser a outra candidata ao Senado. Entendeu? Eu sou uma mulher que prezo a minha dignidade. Eu não aceito ser a outra na vida privada nem na vida pública. Todos eles sentaram comigo. Eu acho isso tão nojento, amiga. Eu acho isso tão nojento. Como é que um homem senta com uma mulher que foi a mais votada da história? Eu posso até não ter... Pode acontecer desse ano eu não ter 5 votos. Pode acontecer. Mas a mulher mais votada da história, como é que um homem senta, pede para ela apoiá-lo, sendo que o seu candidato desse homem é um outro homem? Olha, o meu candidato é fulano, mas eu quero você no meu palanque. Para quê? Para fazer papel de trouxa? Você não se submeteu a Não. isso? Todos eles me propuseram. Então eu acho assim, ganhando ou perdendo, eu preciso mostrar para as mulheres que estão na política, ou as mulheres que não estão, que nós temos que ser respeitadas. Mas para sermos respeitadas, nós precisamos nos dar o respeito. Eu não vou fazer papel de palhaça no palanque de homem que está apoiando outro homem que não teve nem 10% dos meus votos. Entende? Por isso que você vai sozinha. Prefiro perder em pé, se for o caso. Mas está na batalha. Sim, amiga, porque é o seguinte, a população que acompanha o meu trabalho sabe que eu sou assídua, sabe que meu gabinete é um dos mais enxutos da Assembleia, sabe que os meus projetos são projetos técnicos muito bem fundamentados, entendeu? Então, assim, eu sou a melhor candidata, não tenho dúvida disso. Então, eu estou no páreo. Agora, que estão fazendo de tudo para me pisar, para me apagar, entende? Isso aí é fato. E você nem tem tempo de rádio e televisão. Não tenho, porque o partido é pequeno, entendeu? O partido está lutando aí para quebrar a cláusula de barreira, né? Mas eu vou enfrentar. Agora, eu preciso denunciar que os candidatos queriam que eu subisse no palanque deles para pedir voto para eles, sem que eles sequer dissessem, olha, essa é minha candidata. Não é questão de troca, é questão de respeito, entendeu? Porque a mulher é sempre vista como uma potencial vice, como uma potencial suplente. Sabe assim? Você é sempre o segundo plano.
Como assim, se eu fui a mais votada da história? Não aceitam, não aceitam. Continua ainda o ambiente machista na política. Eu acho que tem uma coisa a mais aí, né? Que é o fato de eu ser honesta. O então, machismo em você também. Talvez não, se eu fosse mulher, não se deixar corromper. mas aceitasse negociata, talvez fosse diferente. Agora, uma mulher que não aceita negociata, incomoda mais do que 2 elefantes numa sala pequena. É um assédio político que você acredita que seja? Assédio político? Eu acho que é uma tentativa de apagar, entendeu? Eu não sei se dá pra dizer que é uma... Mas assim, se puderem fazer sumir, e nesse aspecto, esquerda e direita se unem. Entendeu? São iguais. Inclusive eu tive ontem em Iguape, visitei uma escola estadual, 2 creches, fui com a equipe que, enquanto eu estava visitando, visitou um hospital. Eu descobri lá que o Márcio França é muito amigo do irmão do presidente Bolsonaro. Essa descoberta traz algum sentido para o que o presidente está fazendo com relação à nossa eleição ao Senado. Porque o ministro Marcos Pontes não queria concorrer ao Senado. Ele queria concorrer à Câmara. Ele fala isso aí. Aí o presidente mandou. E ele obedeceu. Né? Só que é o seguinte, quando o presidente lança o Marcos Pontes, muito depois de eu ter me anunciado como pré-candidata, ele só consegue tirar voto de quem? De mim. Ao tirar votos de mim, ele elege o Márcio França. Na Assembleia, eu já tinha ouvido zum, que tinha tido um acordo dele com o Márcio França. Eu falei, gente, não é possível, porque o suplente do Márcio França é o presidente do PSOL, é contra tudo que ele diz que defende. Só que lá em Iguape foi muita gente, porque você visita, você conversa, você para na praça, as pessoas vêm, você tá na rua, as pessoas te conhecem, vêm bater foto, você entendeu? O irmão do presidente Bolsonaro é amigo do Márcio França. Então o presidente está trabalhando para eleger o Márcio. Percebe que esquerda e direita... Porque ele tá com Lula e tá com Bolsonaro. Esse povo põe um pé em cada canoa. O que acontece? É melhor ter um esquerdista que negocia no Senado do que uma pessoa que defende de verdade as suas pautas, a vida, a infância, a família, mas que é honesta. Você fala de uma maneira que parece que a política nunca está perto da honestidade. Eles não querem uma pessoa que possa ver as coisas erradas e que fale. Você entendeu? Mesmo não sendo uma pessoa... Por exemplo, eu não sou uma pessoa que exponho as outras. Se você me fizer uma denúncia, eu for fiscalizar um hospital, eu for fiscalizar uma escola, eu nunca vou chegar com câmera, expondo as pessoas. Eu vou chegar tecnicamente, vou pedir para ver os documentos, vou entender o que está acontecendo. Eu tenho uma maneira profissional de trabalhar, mas eu apuro. Consegue entender? Sim. Então, assim, mesmo eu sendo uma pessoa educada, uma pessoa que respeita, vamos dizer assim, os protocolos do cargo, a liturgia dos cargos, eu apuro. Então, não querem. E aí não é uma questão de esquerda ou direita, ninguém quer, você entende? E por que ser candidata ao Senado? Qual a importância das pessoas votarem, dos eleitores votarem no senador? Muitas pessoas não sabem o papel do senador. Então, o Senado, a Câmara, são 513 deputados. São os representantes do povo. O Senado são apenas 3 senadores por estado. Tá? Este ano a gente só vai eleger 1. 2018 foram 2, esse ano é apenas 1. Esses 3 senadores representam o estado. Então, toda grande discussão que envolva a federação, por exemplo, divisão de tributos, questão de território, entende? Proteção do solo, essas coisas mais de soberania, o Senado está presente. O Senado é uma casa revisora do trabalho da Câmara. Então, a formação jurídica consistente faz diferença. O Senado é um tribunal. Quando chega um processo de impeachment, seja de um presidente, seja de um ministro do Supremo, vai para o Senado julgar. Né? Tá entendendo? Sim. Então, assim, uma pessoa correta, trabalhadora, estudada, bem formada ali, dá pânico em muita gente. Por isso que eu entendo que eu tenho o dever de dar essa opção para a população. Se a população não escolher, que isso é da democracia, muito embora seja difícil achar democrático você
lutar com armas tão desiguais, mas se a população não escolher, eu vou ter o meu sentimento assim bem tranquilo de que eu não me omiti, você entendeu? Porque você volta para sua vida normal. Sim, porque o que acontece? Eu entrei nesse conflito. Muita gente, não, saia deputada, porque aí eu falei, bom, então eu vou colocar a minha segurança acima do que é melhor para a população. É que você estaria reeleita, aí eu né? falei, com a votação que eu tive, eu não tenho esse direito. Eu tenho que me voluntariar. Consegue entender? Sim, mesmo que você perca. Mesmo que eu perca. A eleição. Sim. Você falou dos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Você concorda com as críticas do presidente Bolsonaro ao Supremo? Sim, não com a forma, tá? Não com a forma. Não do jeito que ele faz. Mas não pode xingar ministro, não pode, assim, desmerecer a instituição, não pode dar força para apoiador que fale em fechamento, essas coisas eu não concordo. Mas tecnicamente falando, juridicamente falando, o que o Supremo vem fazendo nos últimos tempos é absolutamente insustentável. Por quê? Seja, por exemplo, o caso das 4 anulações das condenações do ex-presidente Lula, que você não existe na jurisprudência anular um processo sequer em embargos de declaração, que é um recurso para você fazer pequenos ajustes numa decisão. Eles anularam 4 processos inteiros, depois de 5 anos, eles próprios, ministros do Supremo, dizendo que os processos estavam todos corretos. Então isso é um absurdo. Esses inquéritos sigilosos que estão tramitando lá, fake news, ninguém sabe quem são as partes, ninguém sabe qual é a acusação. Atos antidemocráticos, ninguém pôs bomba em nada, ninguém explodiu nada, ninguém jogou nada em nada. Qual é a antidemocracia? Agora, o senador Randolph foi lá, pediu para o ministro fazer busca e apreensão por causa de um WhatsApp. O ministro pulou 3 instâncias, porque ninguém ali tem foro privilegiado, mandou entrar na casa de todo mundo, cancelar a rede social, quebrar o sigilo bancário. O que é isso aí? Entendeu? Então essas críticas técnicas, elas estão corretas. O presidente erra na forma. Do jeito que ele critica. Mas a substância está correta. É interessante você falar do Supremo Tribunal Federal, né? Porque quando a gente fala em relação ao processo do Lula, a fala do William Bonner você não deve nada à justiça para o candidato à presidência. Sim. Ele deve alguma coisa para a justiça ou não deve? Veja, como eu sou advogada, né? Então eu tenho que ser técnica. Quando o Supremo anula, ele libera o presidente, o ex-presidente, para concorrer. Teoricamente não deve nada, tecnicamente. Mas eu também, por ser técnica, sei que o Supremo jamais poderia ter anulado. Você entende, amiga? Porque foram 5 anos, não foi só a sentença do Moro. Foi do Moro, foi do TRF4, foi do STJ e foi do próprio Supremo. Quantas vezes o Pleno do Supremo não se debruçou sobre aqueles mesmos argumentos de incompetência do ministro Moro, do juiz Moro? Por que depois de 5 anos eles mudaram de opinião? Entende? Então, assim, também sendo técnica, sabe? Eles não poderiam ter feito o que eles fizeram. Esse questionamento para o Supremo. Isso. Você falou já declarou, inclusive, voto ao Bolsonaro. Não, eu vou agora, no primeiro turno eu vou olhar, tá? Mas no segundo turno, se ficar mesmo o Lula e Bolsonaro, eu não vou votar no Lula. Você não vota no Lula de jeito nenhum? Não voto. Nem branco, nem nulo. O problema é que votar branco e nulo é votar no Lula, né? Então eu não voto. Você é contra votar branco e nulo? Eu não gosto de omissão. E eu enxergo, eu respeito todas as posições. Tenho conhecidos meus. Isso é importante de dizer, que o bolsonarismo está em cima das tamancas. Só que é o seguinte, tem muito conhecido meu, amigo meu, que votou no presidente, foi pra rua fazer campanha para ele. Alguns eram bolsonaristas mesmo. E que dizem que hoje não votam nele nem amarrados. Tá? Vão anular, vão votar branco. E os bolsonaristas estão com essa empáfia de sapato alto, humilhando todo mundo, xingando todo mundo. Entendeu? Eles podem ter uma surpresa. Você acredita numa vitória do Lula? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, porque assim, todas as pesquisas são fraudulentas, todas, né? E para além das pesquisas, eu sou uma pessoa que estou nas bases. Eu não sou encastelada. Você anda, né? Sim. Eu vou para dentro das maternidades, porque eu tenho uma pauta de ajudar as mulheres a decidirem como ter seus filhos, entendeu? Muito caso de criança com anóxia. Então eu vou para dentro dos hospitais.
eu vou fiscalizar mesmo, eu visito as instituições, eu vou para as câmaras de vereadores, eu recebo a população no meu gabinete e as pessoas falam. Então, essa bolha bolsonarista que diz que presidente vai ganhar no primeiro turno, eles estão completamente fora da realidade. E quando eu digo isso, não é que eu estou contra, eu estou alertando. No lugar deles me ouvirem e ficarem um pouco mais humildes, sabe o que eles fazem? Me atacam. Você como deputada mais votada da história do Brasil, candidata ao Senado, na sua opinião, é melhor para o Brasil, Lula ou Bolsonaro? Na sua opinião. É menos ruim o Bolsonaro. É menos ruim o Bolsonaro, na sua opinião? Sim. Sim. Não, eu estou perguntando, né? Porque você, para governador, você falou que não sabe ainda. Eu estou avaliando. Você não sabe ainda quem você vai votar para governador? Não sei. Você acredita que a população também esteja muito... Porque assim, a gente tem Obrigada. um público que vai votar no Bolsonaro, uns eleitores que vão votar no Bolsonaro e já são Lula. Uhum. A gente já tem. Mas tem muito indeciso, não é? Tem muito indeciso. Obrigada, meu anjo, pela água. Obrigada. Tem muito indeciso. A questão desses terceiras vias, né, que apareceram, que são pessoas respeitáveis, não tem nada que desabone, é que não estão vingando. Então é complicado, porque tem 1% de potencial de voto, você entendeu? Então a população prefere já escolher logo. Uhum. Muita gente tem dito, não, já vou votar logo, para resolver isso no primeiro turno. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente pode ter surpresa aí. Você acredita que pode terminar no primeiro turno? Sim, agora com relação ao Estado, eu ainda estou avaliando, né? Porque eu tinha declarado voto ao Tarcísio, só que a maneira como o Tarcísio lidou comigo, eu achei muito desrespeitosa. O que ele fez? Ele me telefonou e mandou eu desistir do Senado. Ele te falou isso no telefone? Sim. Textualmente? Sim. Porque assim, eu acho assim, uma situação... É muito grave isso. Sabe, chama para uma reunião, dialoga. Não, ele me ligou e mandou eu desistir. Eu falei, mas escuta, Tarcísio, quando você estava pensando em ser candidato em São Paulo, eu já era pré-candidato ao Senado, eu te recebi no meu gabinete. Você ficou 3 horas conversando comigo, avaliando sobre a sua candidatura, se você tinha chance, se não tinha chance, eu te dei a maior força. Entendeu? Me dispus a conversar com você, explicar o dia a dia da Assembleia. Aí você me liga e fala para eu desistir. Eu fiquei indignada, você entende? Uhum. Que direito ele tem? Você não sabe ainda em quem você vai votar. Eu não sei, eu estou avaliando. O que é melhor para o estado de São Paulo, você não sabe ainda. Eu estou avaliando, eu vou ouvir os debates. Eu gostei no primeiro debate, eu gostei muito da performance do Poit. Achei que ele se saiu bem. Mas é esse problema, 1%, 1,5%. Então, assim, eu vou ouvir. Chance, né? Eu vou ouvir mais. Eu não voto na esquerda, né? Respeitosamente. Você não vota no Haddad? Não voto. Respeitosamente. É óbvio que se ele for eleito, eu vou torcer pelo sucesso, vou orar, porque a gente tem que orar pelos governantes, entendeu? E vou ajudar no que eu puder, como cidadã, independentemente de cargo. Mas eu não voto, porque as pautas são muito diferentes das minhas. Sim. Né? Então eu não voto. Na sua opinião, deve ficar entre Rodrigo Garcia e Tarcísio? Sim. Porque estão segundo e terceiro na pesquisa. pesquisa. Sim, vai ser um dos dois aí, mas eu estou avaliando ainda. Como que você está fazendo, você, Janaína Pascoal, para ser conhecida e saber que você é candidata ao Senado? Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe, porque eu não tenho tempo de TV. Então eu atendo, já atendia todos os convites, porque eu prezo muito a imprensa. Né? Então, às vezes, até estudante de jornalismo pede para fazer trabalho comigo, eu atendo, independentemente de eleição, sempre fui assim. Então, eu atendo todos os chamados, muitas vezes convidam os meus opositores e não me convidam, então cumprimento vocês por terem me convidado, porque isso não é a regra. Então, todos convidados, tá? Todos candidatos ao Senado. Eu cumprimento. Meia hora para cada um. E eu uso as redes sociais, eu tenho gravado áudios de manhã antes de ir para a Assembleia, eu gravo áudios nos meus grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, entendeu? Eu faço mini vídeos, tem alguns vídeos institucionais de campanha, mas também tem vídeos que eu faço. Dessa forma, amiga. Para poder divulgar que você é candidata. Sim. Eu quero primeiro agradecer a Janaína Pascoal, desejar boa sorte para você nessa sua caminhada. E também dizer que ela tem 1 minuto, a gente vai colocar, cronometrar aqui, 1 minuto para pedir o seu voto, para conversar com os nossos ouvintes e eleitores, como todos os candidatos ao Senado de São Paulo estão convidados para vir aqui à Rádio Metropolitana. Muito obrigada, o seu 1 minuto. Eu agradeço, peço aos ouvintes que procurem conhecer os meus trabalhos.
Além de advogada, eu sou professora de direito, eu tenho livros publicados, textos publicados. Diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, eu não rasgo o que eu escrevi. Então, o que eu defendo hoje, eu já defendia, né, como estudante de direito, como professora de direito. Eu não falo o que eu falo com interesse eleitoral ou eleitoreiro. Então, eu peço que as pessoas procurem, né, vão constatar que eu sou uma defensora da vida, da saúde, da família, das nossas liberdades, da nossa soberania, do nosso país, entendeu? Então, nada do que eu digo é com o intuito de tomar voto para enganar as pessoas, né? Muita gente me aconselha a falar algo que é interessante nesse momento. E eu só quero falar o que eu sinto de verdade, porque eu entendo que o nosso povo merece esse respeito, né? Então fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento, sobretudo o meu amor. É isso. Obrigada, candidata ao Senado Federal, Janaína Pascoal, do PRTB, nossa entrevistada especial de hoje. Boa sorte. Para todos nós. Para você que nos acompanha, eleições 2022 aqui na Rádio Metropolitana.